Vamos para o capítulo 17 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com o qual fornicaram, se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, da sua fornicação. Quem é essa entidade, gente? Porque tudo aqui é um sistema, são governos, mas que aponta sempre para uma entidade. Essa é a entidade principal, junto com Satanás, que levou toda a queda dos anjos. Por isso que é falado sobre esse tipo de, como eu posso dizer, de juízo muito forte, mas muito forte sobre esse ser. Porque a queda dos anjos está conectada e aquilo que foi feito ao eterno. Como eu já coloquei para vocês, quem é esse ser, quem é essa entidade? Ele vai jogar todo o juízo dele com toda a fúria. E aí diz o seguinte: e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, porque aqui ele está observando agora quem é esse ser nesse mundo espiritual, assentada sobre uma besta de cor escarlata, vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro. E é interessante que o tipo de... o que eu já vi em filmes e desenhos, a figura de um tipo de mulher de vermelho, né, mostrando a questão do pecado e o sangue, né, e a questão púrpura, roxa, ela faz ao mesmo tempo, está ligada à cor de Saturno, tá? A cor de Saturno e a cor de Marte, escarlata, né, e de estrelas errantes, etc. Bom, e diz o seguinte: adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quando a Bíblia ela fala, principalmente no Velho Testamento, fala sobre abominações, e percebam que fala muito sobre prostituição. O que os pregadores eles falam? Eles olham aqui, eles falam: prostituição é um tipo de idolatria. É um tipo de idolatria? É um tipo de idolatria. Só que eles nunca pegam no ponto, né? Quando você vê toda a idolatria ligada ao Velho Testamento, aquilo que Deus ele abominava, essa idolatria que era o culto aos deuses, etc e tal, não era tipo assim um culto que simplesmente o cara tinha uma entidade lá e ele ficava: louvado seja você, entidade. Não, não era isso. O culto de todas essas idolatrias no mundo pagão e em todas as culturas é sempre, sabe o quê? Relações sexuais com demônios. Volto a dizer, relações sexuais com demônios, uma troca de energia maligna, onde o templo é profanado, as coisas são profanadas, o mundo espiritual e terreno é profanado. Sempre foi isso. Sempre foram rituais de fertilidade e uma abominação. Então, por isso que toda vez a Escritura está falando de uma prostituta, e o pessoal fica só pensando em outras coisas aleatórias, sendo que é uma prostituição literal. Quem conhece íncubos e súcubos e outras coisas sabe do que eu estou falando. E aí diz: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, adenocromo. O adenocromo é um tipo de substância que é gerada no sangue. E a esses seres espirituais, a eles causa adrenalina, causa um tipo de frenesi. Esse frenesi é causado por adenocromo. Ela estava embriagada de tanto que praticou canibalismo, tanto que comeu a carne das pessoas, dos santos. Isso aqui é literal. Só que as pessoas não... é só simbólico e tem a morte, tem tudo aqui ligado. Mas esses seres, eles consumiram e consomem a energia das pessoas. Diariamente consomem a energia das pessoas. E diz: e o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Ficou assim. E aí diz: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo. Que foi tirado o poder dela, mas ela está no abismo ainda retida, e ela vai subir. E irá à perdição. E os que habitam na terra, ou seja, a semente da serpente,
cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ou seja, semente da serpente, vasos da ira, que eu já ensinei várias vezes, principalmente no canal passado, né? Se admirarão, vendo que a besta, que era e já não é, ainda que é. Ou seja, desse poder dela voltar da morte, de ressuscitar, de continuar colocando o reino dela ainda em atividade no mundo até os dias de hoje, e com força. E aí diz, aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Os montes, vale lembrar que a maioria dos montes da Terra, tá, a maioria de todos esses montes, eles foram relevo construído por questões de juízo. Porque quando você faz uma leitura muito interessante daquilo que é o Éden, o termo Éden está ligado a uma planície, a um lugar assim, digamos assim, liso, sem relevos do tipo. O único monte que se destaca é o Monte Sião. E outros montes de governos. Então aqui está falando sobre tipos de governos e lugares e árvores antigas. Isso que é interessante. Há conexões, há portais, há lugares onde Deus ele deu esses reinos, esses lugares para esses seres. E quando fala montes também, no livro de Enoque, você percebe que Enoque ele vê vários montes que flutuam. Olha só. Ou seja, como se fossem bases ou lugares. O melhor estilo, aquele filme Avatar, onde sempre tem montanhas. O Avatar é um filme que faz uma alusão ao mundo antediluviano, onde o campo magnético da Terra e as montanhas, elas flutuavam ainda. Tá? Onde o mundo celestial possui isso. É engraçado que até hoje, em videogame, eu achava estranho aquilo, né? O Mario, ele pula a terrinha, tem sempre uma terrinha flutuante, que não está pegada em nada, mas está flutuando. Os jogos de videogame geralmente sempre possuem lugares assim que ficam flutuando, plataformas, seja de terra ou seja do que for, mas ficam flutuando. Porque alude a uma tecnologia antiga, a um mundo celestial, a um mundo onde as memórias de quem cria essas coisas, elas apenas colocam isso em jogos, em filmes, etc. Então quando fala de montes, não é só um monte de que você vai lá e escala o Everest, mas está falando de lugares espirituais, onde esses seres eles possuíam lugares. E aí diz, sobre os quais a mulher está assentada. E são também, olha só, entidades. São 7 reis. 5 já caíram. E um existe. Um existia aqui nessa época, que era Nero, aquilo que eu já falei para vocês. E os outros 5 cabeças da besta já tinham ido. As principais, tá? E aí diz, outro ainda não é vindo, que é a cabeça final, que está para o nosso tempo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7 e vai à perdição. Ou seja, quando essa 7ª cabeça vier e ela vai subir do abismo, ela vai sofrer aquela ferida de morte. Então, aí é colocado o código, é também o 8º. Compreende? Ou seja, 5 já foram, uma era na época de João, que era Nero. Uma virá. Nero depois morreu, essa que virá será a 7ª. Só que ela sofrerá uma ferida de morte, ela morrerá. E ele é uma espécie de reencarnação. Ou eu diria, reencarnação de um desses seres, que vai retornar por permissão de Deus. Homens não repetem. Nós que somos da parte de Deus, nosso espírito vem de Deus, jamais reencarnamos. Existe pessoal que está falando que reencarnamos e dizem que a gente, como que eu posso dizer? Repetições. É uma desculpa para não falar reencarnação. Não, nós jamais reencarnamos. Agora, existem em nós, por exemplo, quando você lê o segundo livro de Enoque, ele diz que nós somos feitos de 7 elementos. Então nós temos 7 fluxos dentro do nosso corpo. E eles estão linkados aos tempos de Deus, ao Cronos, ao Kairos, etc. Nesses fluxos, eles, com cada céu que vai descendo, isso é uma realidade. Nós vamos, como eu posso dizer, tendo uma contagem. Do 7º céu para cá, vai dar mais ou menos 49 fluxos do teu corpo, porque são 7 elementos que o teu corpo foi feito. Agora, isso não significa que você fica repetindo, ou que você fica reencarnando um monte de vezes. Isso não existe. Quem está ensinando isso, misericórdia. Nós não reencarnamos. Agora, esses seres, eles mexem com o tempo e eles, por autorização de Deus, porque Deus está permitindo, tá? Para que seja condenado cada vez mais. Assim como nós somos perdoados 70 vezes 7, etc., esses são condenados mais ainda. Deus vai jogar condenação completa sobre esses seres. Por isso que fala que ele vai à perdição, mas ele retorna. E aí diz, os 10 chifres que viste são 10 reis. Existem 10 entidades principais que estão esperando nos países que farão um tipo de coligação final com o reino da besta
para adentrarem e virem a este mundo, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Esse 1 hora você consegue entender que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, durante 1 ano. Nesse governo da besta, durante o ano final, é quando eles receberão esse poder. Porque Deus ele vai entregar esse poder a eles. Estes mesmos, estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Tá? E aí diz, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E aí diz, vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Ou seja, todos nós seremos escolhidos, nos uniremos a ele e voltaremos para vencer. Por quê? Porque é a continuidade da guerra, da pré-existência. Aquilo que ocorreu lá, nós teremos que dar continuidade. Por isso que o livro de Apocalipse deixa bem claro que no 5º selo é dito, esperem, aguardem até que cumpra e se complete o número dos seus irmãos, dos seus conservos. Ou seja, tem um número de pessoas específicas para nascer na Terra. Isso aqui é a prova da pré-existência e a prova que esse mundo é uma prova, um tipo de palco, de teste. De quem é quem. A nossa moral, o nosso dia a dia demonstra se nós vamos ficar do lado do bem ou do mal. Perceba que o destino daqueles que seguem a Deus será o quê? Como os anjos. E aqueles que seguem a Satanás será como os demônios. Por quê? Porque só há um tipo de seres. Filhos de Deus, filhos espirituais. Nós fomos destituídos, mas temos chance de redenção, ou seja, voltarmos para casa, né? E de reconciliação, por isso que a Escritura fala reconciliação. Você não pode reconciliar alguém que nunca esteve conciliado com Deus. Se as pessoas dizem que você já nasce condenado, então você nunca esteve conciliado com Deus. Agora, se você vai se reconciliar, significa que um dia estivemos com Ele. Então, isso é muito importante vocês compreenderem. E aí diz o seguinte, nós somos esses eleitos e fiéis. Eleitos, ó. O mesmo termo eleito está ligado à figura de Cristo também, tá? Ele é o eleito supremo e ele está querendo que nós sejamos mini-cristos, mini-eleitos, fiéis, tá? Que a gente tenha que decidir, que a gente venha decidir qual caminho vai trilhar. Então, é só um tipo de espécie e 2 destinos. Ou é sim, ou é não. Então, Deus ele fala muito claro em Deuteronômio, livre-arbítrio. Eis que te proponho a vida e a morte. Quem também fala que o ser vem para cá programado, misericórdia, o ser não vem programado. Isso é uma má interpretação, porque não entendiam a pré-existência. Então, quando eles observavam coisas que estavam atemporais e viam 2 vasos da ira, né, e os vasos de misericórdia, que somos nós, que Deus está tendo misericórdia, vasos são corpos, ou seja, tendo misericórdia de cada um, eles olharam e falaram assim, mas está no atemporal antes da fundação do mundo? Então Deus deve ter feito aqueles que ele gosta mais e que ele já escolheu, programadinhos, e os programadinhos para serem destruídos. Não, são semente da serpente, são os filhos do maligno que já não têm perdão e também adentraram o mesmo sistema de mundo. Tá? Então diz, e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Aqui, literalmente, todas essas entidades, tá? Satanás, quando você lê, por exemplo, sobre Gog e Magog, ou outros tipos de juízo que Deus ele deu sobre povos que se aliançavam e se reuniam contra Israel, ele fazia com que eles mesmos se matassem. Eles mesmos se autoconsumiam. Isso é muito interessante, como Deus ele joga o juízo sobre eles mesmos, e eles se voltam, nunca eles têm acordo, estão sempre em conflito, e no final acabam se matando e se voltando contra eles mesmos. E aí diz, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e deem a besta e o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Aqui vou continuar falando um pouco sobre essa grande cidade, tá? Quando você faz aquela leitura, como comentei, de Gênesis, e você consegue entender que essa grande cidade, ela também está ligada a uma palavra hebraica que é chamada de Gadol, tá? No Strong, é o 1419, tá? Dicionário Strong. É uma variante que ela é usada em Zacarias 4, verso 7, para descrever uma grande montanha. Tá? Olha que interessante. Zacarias 4, verso 7 diz, quem és tu,
ó grande montanha, o monte. Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, ou seja, você vai ficar plano, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Quem que é a pedra angular? É Jesus. Então, ao longo da história, esse tipo de objeto ele é descrito nas escrituras como uma espécie de porção remanescente da antiga Torre de Babel. Eu coloquei lá no Telegram para vocês que a Torre de Babel ela não era uma espécie de construção que tinha o intuito de ficar colocando tijolo por cima de tijolo até chegar no topo do céu, do firmamento. Não existe isso. Não é isso. Era feito de tijolos, etc. Sim, exatamente como todos os monumentos antigos eram feitos de granito, tá? De um material ressonante, que ele capta a energia num local específico, que tem um portal dimensional específico, por isso que chamava Babel, portal dos deuses, Babelu. A grande confusão, por quê? Porque ali entram todos os tempos, o mundo atemporal ali é um portal dimensional muito importante. Então, Nimrod, como eu estava comentando, que na cultura hebraica eles sabiam que ele recria essa tecnologia antediluviana e ele começa a construir na mesma terra de Siná um lugar para ele poder viajar e acessar os céus. Quando fala alcançar os céus ali no hebraico, está ligado a alcançar os céus. Então foi feito um tipo de grande plataforma que ela amplificava a energia daquele local, abria um portal dimensional para que um tipo de nave ou estrutura, que eles chamavam de montanhas, ou cidade voadora, viesse sobre aquele lugar. E eles queriam invadir e conseguir recuperar o céu. Há outros livros que falam que eles queriam adentrar e romper o firmamento e poder voltar e ter uma batalha nos céus ali, nas dimensões acima. Tá? Ou seja, como que eles fariam isso se eles não voassem, digamos? Tá? Isso é muito simples, tá? Se você entender que isso é uma tecnologia antiga, que mostram isso para nós em filmes, em desenhos, ficção científica. Por quê? Porque é uma forma de psicologia reversa. Quando você vê isso e na tua cabeça te colocar, isso aqui não existe, tá? É um filme e tal. Aí você fala, ok. Por quê? Agora, por que você não vê mais isso hoje? Você não vê naquele tipo de design, mas você ainda vê hoje com alguns meios diferentes científicos, como um avião, que não voa exatamente como esses veículos antigos, da mesma maneira, mas você já vê isso hoje. Agora, naquela época, eles tinham a capacidade exatamente daquilo que nós chamamos de OVNIs, de veículos voadores não identificados, que a gente faz correlação com extraterrestres, que nós sabemos que são demônios, etc. E eles têm uma velocidade e voam de uma maneira diferente. Então, existiam tecnologias antigas e eles queriam acessar esse lugar. Existe uma estela suméria exposta lá no Museu do Louvre, em Paris, que representa muito bem essa construção de Nimrod. Até vou compartilhar rapidamente a tela. Olha que interessante. Né? A figura de Nimrod, né, ligada a um tipo de topo. E olha que interessante essa alusão aqui. Eu já coloquei para vocês, eu tinha até uma série que estou colocando em materiais ali, eu não posso colocar no YouTube, para vocês observarem como o YouTube está complicado, né? Eu coloquei um vídeo falando sobre o fim dos tempos, sobre os selos, e ele colocou como conteúdo impróprio. Ou seja, não divulga, é impróprio. Então, fica muito mais complicado colocar outros materiais que eram do próprio Metafisicamente, que como eu já disse, ele ia ser fechado, cedo ou tarde. Então, eu mesmo encerrei a conta naquilo que Deus me deu de direção. Mas o material antigo eu coloco lá sobre Saturno, Vênus e Marte. Essa roda aqui maior é Saturno. Esses brilhos aqui é Vênus que ficava na frente de Saturno, num tipo de alinhamento planetário. Tá? E a bolinha do meio aqui, onde meu mouse está passando, é Marte antigo. Ou seja, Nimrod ele queria se conectar com essas estrelas errantes. O que são essas estrelas errantes que nós chamamos de planetas? Elas são nós, pessoal. Nós que te levam a regiões espirituais, literalmente, assim. Tá? Elas existem, você pode acessar esses lugares e dentro daquilo que é colocado nessas estelas antigas, né, nessas tábuas antigas, os sacerdotes, os magos e etc., que eles diziam que subiam sobre os zigurates, sobre pirâmides, ou entravam dentro de pirâmides, etc., quando haviam certos alinhamentos, tanto planetários, ou com algumas constelações, estrelas, esses seres eram canalizados de lá para cá.
E muitas vezes alguns, através de viagem astral, também viajavam até esse lugar. Agora, o que Nimrod ele queria, na verdade, era invadir literalmente os céus. Por isso, prestem bem atenção, vocês acham que Deus estaria preocupado, né? E vocês vão dizer assim, mas Deus ele se preocupa? Ele observa os intentos e Deus é tão perfeito, tão justo, tão bom, que era só ele estalar o dedo e tudo isso acabava, né? Mas ele está fazendo com que a criação observe todas as coisas, então ele, vou dizer assim, entre aspas, ele não faz trapaça, ele não usa de seus atributos. E como esses seres eles conhecem essa forma de Deus agir, eles tentam todos os meios possíveis, de viagem no tempo, de invasões, de reencarnação, disso e daquilo, de batalhas, de morte, de tudo que eles puderem fazer, eles tentam para poder acessar, e eles sabem que Deus ele é justo. E por quê? Porque estamos em um tipo de guerra, onde foi pago um preço, e nós estaríamos sendo contados entre aqueles que não seriam salvos. Mas como Jesus ele pagou tudo isso, esses seres estão tentando mudar toda essa realidade e também mudar a condenação que foi dada a eles. Eles já estão condenados, eles já perderam. Só que eles estão tentando voltar no tempo e mudar isso. Então eles estão tentando, sempre tentaram acessar tudo isso. Então é muito claro. Você percebe que a figura de Nimrod, muitas vezes também conhecido no mundo babilônico como Gilgamesh, você percebe que ele sempre é maior que os outros caras, ó. Olha que interessante o tamanho desse cara aqui, daria na cintura dele aqui. Ou seja, era um Nephilim, tá? E tem a questão do traje de Adão, que um dia eu vou falar para vocês como que é essa questão, tá? Do traje de Adão, não é o momento da live agora. Um momento, pessoal. Beber uma água aqui. Dando continuidade, tá? Apocalipse 17, onde fala sobre a grande cidade, e então a gente faz associação com esses lugares, tá? De Zacarias 4:7, ele está falando sobre essa cidade voadora. Outro lugar interessante fala Isaías 24, verso 21 diz: será naquele dia, ou seja, o dia do julgamento final, tá? O dia do Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Olha que interessante. Reis que estão sobre a terra, na terra, e exércitos nas alturas. Que exércitos são esses? Essas entidades. Tanto que Paulo ele fala sobre essas potestades do ar, etc. Elas ficam no mundo espiritual paralelo e parte dessa grande cidade, ela restou, tá? Porque existe um livro apócrifo de Jazar e ele mostra isso. Então, por exemplo, essa grande cidade, essa grande Babilônia, ou grande montanha alta, é um tipo de lugar flutuante que o livro de Jazar ele se refere como terça parte restante da Torre de Babel. Os gregos chamavam isso de Monte Olimpo. Só que quando eles fazem, hoje o pessoal faz desenho do Monte Olimpo, faz uma montanha lá fixa, né? Mas na verdade era um tipo de lugar uma plataforma que ela saía do lugar. Tá? Os indianos chamam de Monte Meru, os nórdicos de Valhalla, ou Asgard, né? E é um remanescente, tá? De lugar onde ficam vários Néfilins. E isso é interessante que quando eu fizer a leitura aqui de Apocalipse 18, vocês vão compreender que está falando sobre esse lugar e está falando sobre os seres que ficam nesse lugar. Vocês verão que interessante. Existem entidades ainda, Néfilins, né? Então, outro lugar que diz é Isaías 26, 5, que diz: porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. E quando você faz pesquisa sobre o termo elevado, é uma cidade que também significa o termo de levantar voo, de flutuar. Humilha até o chão e derruba até o pó. Ou seja, se é um tipo de lugar que já está como que eu posso dizer, no chão já, gente, que não voa, não faz sentido esse verso. Mas quando fala sobre essa cidade elevada, esse lugar que flutuava, é exatamente como a Nova Jerusalém. Se vocês me perguntarem, Samuel, me prove que uma cidade pode voar. Nova Jerusalém, cara. E aí, compreende que a Grande Babilônia ela é o oposto da Nova Jerusalém, com a mesma tecnologia. Alguns vão dizer assim, qual era a forma dela? É um cubo? Não, no caso ela não era um cubo, mas ela é um tipo de parte circular. Tá? Ela tem essa forma, porque a própria Bíblia já mostra qual é a forma dela. No caso da Nova Jerusalém, ela já é um formato de cubo. E aí diz o seguinte, Apocalipse 8 também diz algo ligado a uma montanha ardendo, que é uma entidade. Mas Apocalipse 18, 21, que depois vou fazer a leitura, diz: então um anjo forte levantou uma pedra como uma grande mó. Mó é como as pedras de moinho, onde elas são exatamente como se fosse um escudo.
circular, como uma tampa de algo, tá? Uma tampa de bueiro, por exemplo. E aí diz, e atirou-a no mar, dizendo, assim, Babilônia, a grande cidade com violência, será subvertida e nunca mais será encontrada. Porque naquele dia, quando o mundo espiritual se abrir, lembra-se que o mundo espiritual já está aberto nesse momento? Então, essa cidade, ela é derrubada simplesmente na Terra. Por quê? Todas as estruturas do firmamento, o campo eletromagnético, onde ela se vale para estar no nosso mundo paralelo entre o espiritual e o material, que nós chamamos de material, já não vai valer mais, ela não vai ter esse poder, então ela vai ser derrubada, ela vai cair. Então, a gente compreende isso também por Jeremias 51. Jeremias 51 é muito... Vou abrir aqui. Jeremias 51 é puro Apocalipse e é interessantíssimo o que é colocado. Vou fazer a leitura aqui com vocês. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, e a padejarão, e a despejarão na sua terra, porque virão contra ela em redor, no dia da calamidade. Em redor. Você está falando do Armagedon, tá? O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra os que se exaltam na sua couraça, e não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército. Olha só. Ou seja, aos seus filhos, a sua descendência. Deus está falando, mate todos agora. Os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus e do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, e por isso as nações enlouquecem. Ou seja, Deus permitiu que essa Babilônia, que esses seres malignos coexistissem aqui, para que fosse teste para os reis da terra. Compreendem isso? E aí diz, olha que interessante, num momento caiu Babilônia, e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará? Ou seja, a ferida vai ser mortal, não vai conseguir sarar. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixa e vamos-nos, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça, a luz. Vinde e cantemos, e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Que Sião é essa? Sião celestial. Aguçai as flechas, preparai escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. É interessante que Deus ele vai colocar com que esses se combatam, tá? Os reis da Média contra os próprios da Babilônia. Por quê, pessoal? Quando o anticristo ele tivesse o governo e o mundo começar a entrar em decadência e tudo aquilo que ele prometeu, os reis da terra observarem que aquilo não está legal, haverão aqueles que irão e sairão contra ele. Que falam assim, você é um mentiroso. Todos vão se voltar um contra o outro. Tá? Então isso é muito interessante, como Deus ele usa os próprios malignos para se ferirem. Tá? E aí é dito, no verso 13, ó tu que habitas sobre muitas águas, ou seja, está falando sobre aquela entidade e sobre toda essa região, rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo, ainda que te enchi de homens, como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ou seja, aqui está mostrando claramente o juízo de Deus. Leiam todo Jeremias 51, que é muito... ali é um apocalipse puro. Principalmente Jeremias 51, verso 26, que também fala mais um pouco sobre essa Babilônia. E diz assim, e não tomarão de ti pedra para a esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. E também o verso 53, que diz o seguinte, ainda que a Babilônia subisse aos céus, olha só, tá? Como é uma cidade flutuante, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. Ou seja, Deus ele vai enviar todos os seus seres mais poderosos, Jesus e todos os anjos mais poderosos, para acabar com tudo. Tá? Então mesmo que ela suba aos céus, ela não sobreviverá, por isso que ela cai literalmente. Então
Essa Babilônia, ela não é só uma cidade, como posso dizer, simbólica, onde colocam que é a igreja católica. Alguns até falam, e as cores? As cores, que inclusive às vezes ela usa azul, púrpura também, tá? Está ligado a tanto a figura de Saturno e também a veste sacerdotal, não só do Vaticano, porque o Vaticano imita a veste sacerdotal que era dos hebreus, dos sacerdotes hebreus, que tinham azul, roxo, tá? Por exemplo, nas suas vestes. Então são sacerdotes do mal. Sempre falso tendendo a imitar o verdadeiro. Né? Então existe a Nova Jerusalém, a verdadeira cidade, e a Rua HaKodesh. Então existe a Babilônia, a falsa cidade, a Jerusalém caída, em outras palavras, a Jerusalém caída lá da época dos anjos, e a falsa Rua HaKodesh, a maligna, a prostituta. Compreendem como que isso aqui é muito importante vocês entenderem? É irrefutável. É um outro nível, né, de entendimento.